Duas pessoas podem ter a mesma idade, mas uma pode ter o corpo 20 anos mais jovem do que a outra. E a ciência já sabe explicar por quê. Oi, gente do céu, da gente do céu! Eu sou o Cadu e te ajudo a ter o corpo 20 anos mais jovem. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai, para o corpo até 20 anos mais jovem. Hoje, dia 5 de março, viu? De 2026. Antes de falar sobre idade biológica e idade cronológica, como ter um corpo 20 anos mais jovem, é dia de treinar perna! É dia de treinar perna! E é isso que nós vamos começar fazendo. E, para variar, vou repetir a escalação do treino passado. Vou repetir porque eu gostei dela. Começo na corda, 1 kg de corda, já ponho muita intensidade, pulando ali de um pé só, para já trabalhar também a panturrilha, que é muito importante, fortalecer o tornozelo, a panturrilha, o joelho, o pé, né, que é tão judiado. Mas da corda nós já vamos fazer os exercícios com peso, avanço, stiff, agachamento sumô. Na sequência, agachamento sem peso, vamos tentar fazer saltado, dar o salto maior possível e fecha ali no step, no degrau, que é um exercício funcional, né? Põe o pé na mureta e joga para cima, empurra para cima. Esse substitui o graviton lá da academia, sabe como? Muito bom, glória a Deus. Então bora lá pagar a primeira, idade biológica, o relógio do envelhecimento. Bora lá pagar a primeira. O cordinho tá aqui.
Nossa! Feito é muito melhor que o perfeito. Primeirona paga. Desculpa. Dá um descontinho. Meu delicioso chá de abacaxi, de casca de abacaxi. Respira pelo nariz porque a boca foi feita para falar. E o nariz foi feito para respirar. Ficar respirando pela boca vai forçar o diafragma e diminuir a performance. Meu já ficou até doendo só de dar umas palavrinhas. Mas como eu ia dizendo, chazinho delicioso de casca de abacaxi com limão, vinagre e os meus fitoterápicos, o Ergo Power, bebida original do Samurai. Top demais. Não vejo a hora de falar dela pra vocês. Gente do céu, bora lá então. Antes disso, aquele cravinho, né? Pra dar energia, aumentar a salivação, suportar a capacidade digestiva, desentupir o nariz e tirar teu bafo. Bora lá então. Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. O grande problema é que a maioria das pessoas acelera o próprio envelhecimento sem perceber. Quando falamos de envelhecimento, precisamos entender uma diferença essencial. A diferença entre idade biológica e idade cronológica. Idade cronológica é simplesmente o tempo que passou
desde o nosso nascimento. A idade biológica representa como o corpo realmente está envelhecendo. Duas pessoas podem ter a mesma idade no documento, mas biologicamente estarem em condições completamente distintas. Enquanto uma pessoa chega aos 50 com força, energia e vitalidade, outra pode apresentar inflamação crônica, perda de massa muscular, resistência insulínica e queda hormonal. Isso acontece porque o envelhecimento não depende apenas do tempo, ele depende principalmente do terreno biológico e do estilo de vida. Hoje a ciência tenta medir essa velocidade de envelhecimento através de biomarcadores, se liga nessa. Entre os mais estudados está o comprimento dos telômeros. Os telômeros são estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos. Eles funcionam com uma espécie de proteção ao DNA. Uma metáfora simples para ajudar a entender isso é você imaginar a pontinha de plástico que protege o cadarço do tênis. Quando essa pontinha se rompe, se perde, o cadarço começa a se desfazer. Com o telômero acontece algo semelhante. Quando os telômeros encurtam demais, as células entram em um estado chamado senescência. Aumenta a senescência celular. As células viram senescentes, envelhecidas. Elas continuam vivas, mas perdem a maior parte da sua funcionalidade. Essas células envelhecidas passam então a liberar sinais inflamatórios. A chamada citocina, né? A citocina lá, as interleucina, o fator de necrose tumoral, aquela nomaiada esquisita lá que na prática serve para pouca coisa. Isso cria um ambiente de inflamação crônica que acelera ainda mais o envelhecimento de outros tecidos. Não vou aprofundar a falar de citocina inflamatória, porque isso é uma chatice, né? Tem que falar as coisas que servem para nós na prática e que os outros entendem. É como se uma célula envelhecida começasse a influenciar negativamente todo o ambiente ao redor. Por isso que o envelhecimento está profundamente ligado a processos metabólicos principais, 4 entre eles: glicação, inflamação, estresse oxidativo e alterações nos processos de metilação. Por exemplo, quando observamos a hemoglobina glicada alta, aquela história, o que é alta, né? Quando que é considerado alta? Depois que já passou do valor de referência, então. Mas quando nós observamos ela alta, significa que as proteínas estão reagindo com glicose dentro do organismo. Só que não é apenas a hemoglobina que sofre glicação. É o corpo inteiro. O colágeno, as enzimas e as diversas estruturas celulares também são afetadas. Esse processo contribui para o envelhecimento dos tecidos. Outro marcador importante, podemos ver no exame de sangue, é a proteína C reativa ultrassensível, porque ela mostra inflamação crônica de baixo grau. Ela é o melhor para ver inflamação crônica de baixo grau. Isso é interessantíssimo. A ferritina também pode funcionar como um marcador inflamatório quando está elevada. É outro exame também muito informativo, que além de ajudar a entender, compreender o metabolismo do ferro, também pode indicar inflamação quando está alta. A gama-GT, o principal marcador de oxidação, indica sobrecarga metabólica e esteatose hepática. Aí é aquela coisa, né? Tem que esperar passar do valor de referência para falar que está com o fígado gordo, ou já saiu do ideal, já tem um pouquinho de gordura no fígado. Fica aquele negócio mais burocrático do que político. Vamos continuar fora desse assunto e só lembrar que a gama-GT
indica sobrecarga metabólica e esteatose hepática, que é a doença que mais cresce no mundo. A síndrome metabólica, o aumento da circunferência do abdômen ao redor, em torno do umbigo, próximo do umbigo, 2 dedos para baixo, a maior que você encontrar ali. E a homocisteína é que indica alterações no metabolismo da metilação, porque quando a homocisteína começa a subir, significa que o corpo está submetilado, né? Tá com dificuldade nos processos de metilação e a homocisteína acumula. Quando observamos esses marcadores juntos, vemos que a saúde jamais deveria ser analisada de forma fragmentada. Metabolismo, intestino, sistema imune, hormônios e estilo de vida estão profundamente conectados. O envelhecimento é, em sua maior parte, consequência de um processo de inflamação crônica silenciosa. E em grande parte dessa inflamação vem do estilo de vida. De novo, o envelhecimento é, em grande parte, consequência de um processo de inflamação crônica silenciosa. Grande parte dessa inflamação é relacionada ao estilo de vida. Lógico, nós já sabemos disso. É o estilo de vida inadequado que vai gerar o processo inflamatório. O salário do pecado é a morte. Pouco contato com a natureza, pouquíssimo contato com a natureza, não sabemos nada de natureza, essa que é a verdade, precisamos aprender, entender de respeito ao meio ambiente, de cultivo de alimento. Pouquíssima exposição ao sol, aliás, passaram a nos dizer que o sol causava câncer, né? Só que morre muito mais gente por falta de sol do que por excesso de sol. E já está comprovado que quem mais tem melanoma é quem foge do sol. E o melanoma é o câncer de pele que mais mata. Bora voltar para cá. Sedentarismo, na minha opinião, o principal de todos. Porque o carro-chefe do Shape 20 anos mais jovem é o treinão de força. Entendeu? Então, sedentarismo é um problema sério. Sério. Pode fazer tudo certinho se for sedentário, sem treino, sem shape. Alimentação ultraprocessada. Nem falo nisso, né? Nem falo mais nisso. Essa gulesmada do porão do submundo. Do porão do submundo. Blasfêmia empacotada em pacote brilhante, coisa horrorosa. Horrorosa. Então, assim, carga tóxica ambiental cada vez maior. Inclusive vinda desses alimentos inflamatórios, né? Desses e de outros. E carga tóxica no geral, né? Na água, no ar, na comida, em todo lugar, mergulhado num oceano de toxina. Isso cria um ambiente, carga tóxica cada vez maior e desequilíbrios de microbiota intestinal, entendeu? Porque agora não pode falar mais que tem verme e tal, que tá com desbiose. Agora tem que falar desequilíbrios de microbiota intestinal. É muito elegante, gente do céu! Tudo isso cria um ambiente metabólico que acelera, igualzinho eu pulando corda ali, o envelhecimento celular. Por outro lado, quando o estilo de vida muda, o terreno biológico muda também. Porque se nós cortar as árvores da floresta, precisamos convidar os macacos para se retirar, os bichos de deserto para chegar. Mudou o terreno, muda o ambiente. Quando o estilo de vida muda, o terreno biológico também muda. E quando o terreno biológico melhora, o envelhecimento desacelera. E é exatamente por isso que duas pessoas com a mesma idade podem ter corpos completamente diferentes. Porque o relógio que realmente importa não é o do calendário, é o relógio das células. Bora fazer a segunda? Bora fazer a segunda. Chazinho de delícia, sou. Bora lá fazer a segunda, já nós volta. Nós voltamos, né?
Segundo ano muito bem pago. Nem água eu não vou beber. E o cravinho fica para início do próximo set. Antes de continuarmos, vale lembrar algo importante. O conteúdo apresentado nesse vídeo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui avaliação, diagnóstico ou acompanhamento realizado por profissionais de saúde habilitados. Cada organismo possui características individuais e qualquer mudança relacionada à alimentação, exercício, suplementação ou estilo de vida deve ser realizada com orientação profissional adequada. O objetivo desse conteúdo é promover conhecimento sobre saúde, metabolismo e qualidade de vida, incentivando hábitos saudáveis e reflexões sobre o estilo de vida. Sempre procure orientação profissional qualificada antes de tomar qualquer decisões relacionadas à sua saúde. Bora para o segundo set. Como desacelerar o envelhecimento biológico. Só um golinho. Para não prejudicar a capacidade digestiva. Porque quando fui sartar ali, já senti
o estangrinho achando ruim. Acredita? Aquele agachamento saltado, ele é muito explosivo. E o bom dele é justamente isso, ele treina a potência, ele coloca intensidade demais para acabar com o treino ali, para queimar mesmo as pernas. Então assim, beber pouca água, pro estangrinho se sentir bem, para ter força, entendeu? Cravinho deixa pro início do próximo set. Bom, a boa notícia é que o envelhecimento biológico não é completamente fixo. Na minha opinião, ele é mais flexível do que fixo, isso sim, ele é dinâmico. Isso significa que nossas escolhas influenciam diretamente a velocidade desse processo. E existem alguns pilares fundamentais capazes de desacelerar o envelhecimento celular. Bom, o primeiro deles é o treino de força, mas está escrito aqui o sono, entendeu? O primeiro deles é o sono. O sono é um dos maiores reguladores metabólicos do organismo. Durante o sono, ocorre reparo celular, equilíbrio hormonal e modulação do sistema imunológico. Olha lá para nós, neguinho. Olha lá ver o que é. Assim, vamos continuar aqui, calma. Quando o sono é ruim, a inflamação aumenta, a sensibilidade insulínica piora e o eixo hormonal do estresse se desregula. Então, respeitar o ritmo biológico, dormir no período adequado da noite e manter regularidade no sono é fundamental. Bom, é aquela coisa. Eu conheço gente... Esse eu peguei, ó. Eu conheço gente que trabalha no período noturno. Ou seja, negligencia completamente o sono, porque passa a madrugada inteira acordada. Então, recentemente vi um caso desse, onde a pessoa trabalhava de noite, aí era aquela coisa, dia sim, dia não, né? Aí desregula mais ainda, porque um dia dorme de noite, outro dia fica acordado à noite, entendeu? Então desregula mais ainda. Mas assim, a pessoa jovem, muito jovem ainda, já tinha hipertensão. Qual que é a principal causa da hipertensão? Fala pra mim. Resistência insulínica. Sabendo disso, qual foi o ajuste que fizemos? Jejum noturno. Como ele passava a noite inteira acordado, então jejuasse esse período da noite. Chega depois do trabalho, vai dormir. Depois que acordar, treinão de força. Depois do treino é que vai comer, entendeu? Para ir trabalhar de novo, né? Depois do treino é que vai comer, isso sim. Assim, se possível, né? Se não possível, come depois que acordar, mas espera um pouco para ir treinar. Porque com a barriga cheia, a performance cai e muito, né? É até perigoso. Mas fazendo a hidratação correta, água com sal, fitoterápico, cúrcuma, a pressão normalizou. E essa pessoa, com tanta disciplina no treino de força, ainda meteu o shape. Ainda meteu um shape 20 anos mais jovem, mesmo negligenciando o sono, entendeu? Por isso que o treino de força é o carro-chefe. Porque assim, aquela história, o sono ruim, ele desregula o ritmo, porque ele vai piorar a sensibilidade insulínica, vai mexer com os eixos, com outros eixos hormonais e vai refragmentar o sono. É aquela bola de neve, entendeu? Sem sono, piora a sensibilidade da insulina. Com resistência insulínica, inflama. Inflamou, desregula o eixo, mais insônia, entendeu? Mais problema no sono. É ciclo vicioso. Então, treinão de força regula tudo isso.
regula o eixo hormonal, regula o sono, regula o humor. É sensacional. Inclusive aqui já paguei 2 e já estou me sentindo muito melhor. Então, outro pilar essencial é o treino de força. Na minha opinião, lógico, cansei de falar isso, o principal. Só que é o seguinte, muitas vezes a gente ouve apenas a recomendação genérica, faz atividade física. O que a pessoa entende? Que ela tem que fazer caminhada, entendeu? Nem todo exercício produz o mesmo efeito metabólico. O treino de força preserva e aumenta a massa muscular. E a massa muscular, o tecido mais importante para a saúde metabólica, porque ela melhora a sensibilidade da insulina, ajuda a controlar a inflamação, preserva a funcionalidade do organismo ao longo dos anos. Tudo isso e muito mais. Modula a microbiota, estimula outros hormônios, entendeu? Então, assim, regula o humor, o sono, o apetite, simplesmente indispensável e até inexprimível. De tanto, você vê, melhora o sistema imune, aquela coisa, o intestino, tudo que nós já sabemos e martelamos, né? Outro fator essencial, a alimentação. Ela tem que ser baseada em alimento natural. Uma alimentação rica em nutrientes fornece as bases necessárias para o funcionamento celular adequado. Padrões alimentares como a dieta mediterrânea são frequentemente associados à manutenção da saúde metabólica e o comprimento telomeral, entendeu? Mas só que é o seguinte, o princípio fundamental não é apenas o padrão alimentar, é a qualidade dos alimentos. Entendeu o que eu quis dizer? Você não precisa seguir a dieta do Mediterrâneo, mas desde que o padrão alimentar seja feito de alimentos de qualidade, sabe? O alimento ali, a fruta fresca, sabe? A carne do bicho criado a pasto, entendeu? O padrão de qualidade dos alimentos, não precisa necessariamente ser aquela. Isso que eu quis dizer. Ó, vou ler de novo. Padrões alimentares como a dieta mediterrânea são frequentemente associados à manutenção da saúde metabólica e o comprimento telomeral. O princípio fundamental não é apenas o padrão alimentar, é a qualidade dos alimentos. Quanto mais natural e menos processado for o alimento, maior a chance de fornecer nutrientes necessários para o equilíbrio orgânico. A saúde intestinal também tem papel central nesse processo. Não tem jeito de falar de nutrição sem falar de intestino, porque é o intestino que absorve o nutriente. Se o intestino estiver zoado, doente, castigado, a absorção vai ficar comprometida, entendeu? E assim, capacidade digestiva, né? Capacidade digestiva, nutrição adequada, produção de ácido clorídrico e o intestino abriga grande parte das células do sistema imune e participa da produção de diversos neurotransmissores. 50% de dopamina, 90% de serotonina. Então, assim, diversos neurotransmissores. Por isso, intestino, metabolismo e saúde mental estão profundamente conectados. Porque às vezes a pessoa fala, tem depressão, o telômero encurta. Mas tem depressão por quê? Porque o intestino está doente, a corrente arrebenta no elo mais fraco. Foi arrebentar lá, mas a doença é intestinal. Outro fator frequentemente subestimado é o estresse psicológico, o bullying. A pessoa bulinada encurta o telômero muito mais rápido, envelhece muito mais depressa, porque fica ruminando aquilo, entendeu? Então, rejeita o bullying, construa uma autoestima, né? Que rejeitemos o bullying, construamos uma autoestima poderosa, porque somos plenamente capazes. O estresse crônico aumenta o cortisol, interfere em todos os sistemas do organismo, afeta a tireoide, o intestino, o metabolismo da glicose e, consequentemente, os processos inflamatórios. Diversos estudos mostrando o estresse psicológico associado ao encurtamento dos telômeros. É aquilo que eu falei, quem tem depressão encurta o telômero mais depressa, né? Os estudos estão mostrando isso. Mas assim, por que tem a depressão? Porque o intestino está zoado. Entendeu? Porque o intestino produz os neurotransmissores, está diretamente relacionado com a saúde mental, sistema imune e tudo mais. Então,
corrente arrebenta no elo mais fraco. O intestino, do mesmo modo que ele pode causar depressão, ele também pode causar síndrome metabólica, hipotireoidismo, entendeu? Porque ali é o centro do sistema imune e do processo inflamatório. Isso mostra que a forma como lidamos com os acontecimentos da vida influenciam a nossa saúde biológica. É aquela história, transformar o trauma em experiência de vida. Em vez de ficar ruminando o trauma, aprender com ele e crescer com ele. Entendeu? Porque a forma como nós lidamos com esses acontecimentos interfere na saúde biológica. Mudanças no estilo de vida produzem benefícios muito mais rápido do que muitas pessoas imaginam. Um exemplo simples é o efeito do treino adequado. Após o exercício, ocorre melhora da sensibilidade à insulina, liberação de endorfinas, melhora o humor, regulação de diversos processos metabólicos. Ou seja, os benefícios não aparecem apenas décadas depois, eles começam imediatamente. Está lançado o desafio, porque a pessoa fala assim, tem a cara de pau de me falar, não, eu vou fazer isso para ter benefício daqui 20 anos? Claro que não, o benefício é imediato, depois do treino você já sente a melhora, é na hora, se o treino for adequado, é lógico, porque quando você corre uma maratona, você passa mal, dá diarreia, dá vômito, dá tudo de ruim, porque o exercício é inadequado. Se ligou? Tem que fazer o treino rápido e intenso, porque ele é que vai meter o shape, treinar força, trazer músculo, melhorar a sensibilidade à insulina, acelerar o metabolismo. Tudo que eu repito todo dia, toda hora. E vou repetir para sempre. Adotar um estilo de vida saudável não é buscar uma solução rápida, é construir dia após dia um ambiente interno favorável à saúde metabólica, porque envelhecer faz parte da vida, mas a forma como envelhecemos depende, na maior parte, das nossas escolhas. E quando o estilo de vida respeita a fisiologia do organismo, o resultado é mais energia, mais vitalidade e mais funcionalidade ao longo dos anos. Isso significa construir um shape 20 anos mais jovem. Bora lá pagar a terceira e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Vou só mastigar um cravinho aqui para dar aquela energia e lá pagar essa última.
Ai, ai. Glória a Deus, tá pago. Glória a Deus, tá pago. Feito é muito melhor do que o perfeito. Tá, é muito bem pago. Nossa, tá louco. Se valeu. Dia de perna é muito intenso. Muito intenso. Olha isso. Olha isso. Ó. Olha isso.
Ó, tá louco, ó. Uma cachoeira. Ó. Uma cachoeira. Ô, louco. Ó. Nossa. Ufa, glória a Deus. Glória a Deus, tá pago. Tá louco. Fazer cardio o quê? Cardio é na corda, só. Conversa com meu shape. Ficar correndo igual bobo. 10 km, 1 hora, o quê? Pra não ter resultado nenhum. Aliás, pra ter resultado de perder massa magra. Isso sim. Correndo o risco até de se reduzir a idade biológica no longo prazo. Oh, gente do céu. Glória a Deus, treinão pago. Muito bem pago. Vamos para mais de metro. Vamos para mais de metro. Nossa, que glória a Deus demais. Já me sinto muito melhor. E aquela coisa já começa na corda ali, batendo num pé só. Uma intensidade danada. Uma intensidade, já põe a intensidade lá em cima. E depois avanço e stiff titulares absolutos de qualquer treino de perna. De qualquer treino de perna, trabalhar o glúteo posterior ali, nada igual. Avanço e stiff, titular absoluto. Depois nós vamos pro agachamento ali. Se o peso estiver leve, pelo menos os ombros você tá trabalhando. Segurando ali 22 quilos para fazer o avanço, para fazer o stiff, para fazer o agachamento. Pelo menos os ombros, os braços estão trabalhando. Se a perna não doer ali no agachamento, você bate lá embaixo 2, 3 vezes, você vai ver se não pega. Entendeu? Treina o músculo e não o ego. Então, depois na sequência ali, aquele agachamento saltado. Vixe, que explosão que é aquilo. Que explosão que é aquilo. Treinão de perna super intenso. Valeu demais. Para cumprir tabela, faz ali o degrau ali, as pernas já ficam tudo queimando. Ó, só você vê. Tá louco. Tá louco. O que é isso? Olha só. Uma cachoeira. Oh, glória a Deus. Glória a Deus que treinão pago. Valeu, foi cada gota. Ó só. Tá louco, fez um rio aqui de baixo. Glória a Deus, glória a Deus. Você treinou comigo, parabéns. Você não treinou, perdeu a oportunidade. Bom, glória a Deus. E a cada dia uma nova oportunidade, um novo recomeço. E a misericórdia de Deus se mostra até mesmo nisso. Bora lá pro nosso fechamento impactante e memorável, porque eu quero acabar logo. Envelhecer é inevitável, mas ficar velho é consequência do estilo de vida. O relógio do calendário corre para todos, mas o relógio das células reflete as nossas escolhas. Quando mudamos o estilo de vida, o corpo responde, porque quem cura é Deus. O sistema só manda conta. Saúde é um processo, não é um evento. Acontece dia após dia. E do mesmo modo, é assim que construímos um shape 20 anos mais jovem. Até amanhã, meus amigos.